falando ainda em relação a escritórios de advocacia, Mariana, eu já estendo isso para todas as empresas organizadas, profissionais, como empresas de engenharia, clínicas médicas e tantas outras, de fisioterapia, de educação física. O Supremo Tribunal Federal, ele passa a entender, a partir de 2023, final de 22, 23, e agora com a jurisprudência consolidada, que mesmo nos casos em que a Justiça do Trabalho reconheceu, naquela relação de prestação de serviços, né, a presença de todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. Quer dizer, nós tínhamos um consultório médico que contratava um médico para fazer lá determinados exames, e esse médico tinha que chegar às 8 da manhã, sair às 6 da tarde, tinha 1h30 para o almoço, tinha que prestar relatórios rígidos, não podia faltar um dia para esticar um feriado ou algo assim. Quer dizer, ele era, à luz da compreensão antiga, um empregado com todas as características de empregado. Essas ações trabalhistas que vinham sendo providas pela Justiça do Trabalho, até porque à luz dos preceitos anteriores havia caracterização da relação de emprego, mesmo assim, com decisões transitadas em julgado na Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal, a partir de 2022, o ano passado, se acentuou muito e se consolida agora em 2024 a jurisprudência, afasta as decisões da Justiça do Trabalho pelo argumento central da não existência de hipossuficiência. Quer dizer, é médico, tem que compreender, as regras do jogo eram essas, não pode alegar depois vínculo trabalhista. Mesma coisa nos escritórios de advocacia, e assim foi para todas as empresas que mantinham essa relação de receber serviços de pessoas com curso superior, ou ainda que não tivessem curso superior, com uma boa experiência de vida, que dela se presuma a compreensão efetiva das regras do contrato de trabalho. Aí nós temos, a meu ver, uma segunda grande disruptura. A primeira foi lá com a reforma trabalhista, que permite a terceirização da atividade fim, como a Natália nos explicou muito bem. E a segunda disruptura, que é um pouco diferente da primeira, ou ela é bem diferente da primeira, é desconsiderando relação de emprego quando houver o vínculo de pessoas que não se possa presumir hipossuficientes. Eu chego a pensar, Natália, e aí vem uma provocação, né? E eu já falei isso em casa, porque eu sou casado com uma procuradora do trabalho, minha mulher é membro do Ministério Público, então eu tenho essas discussões trabalhistas, né? Eu chego a pensar que essas novas decisões do Supremo estejam conduzindo a Justiça do Trabalho atual, e ela rejeitou muito essa ideia quando eu trouxe, né? Mas eu ainda estou me convencendo disso, para uma espécie de juizado especial de relações inferiores, de pequenas causas, né? Relegando ou levando para a esfera civil todas as relações, entre aspas, de trabalho que hoje são consideradas, ou melhor, as relações que até poderiam ser vistas como relação de emprego, como mera relação de trabalho. Quer dizer, uma relação de trabalho não qualificada com os pré-requisitos da relação de emprego em razão da inexistência de hipossuficiência e qualquer conflito sendo transportado, então, para a solução na esfera civil. E eu estou convencido que essa é a linha. Nós tivemos agora, no Supremo Tribunal Federal, com essas recomposições de ministros, né, uma pequena posição divergente do Flávio Dino e do Fachin, que se mostraram refratários a anular decisões da Justiça do Trabalho quando, à luz do processo específico, evidentemente havia a presença desses 4 pressupostos caracterizadores da relação de emprego: não onerosidade, pessoalidade, subordinação e a não eventualidade. Quando eles se depararam com decisões reconhecendo o vínculo empregatício em razão da prova ter demonstrado a existência desses 4 pilares, né, o Fachin e o ministro Flávio Dino
se posicionaram no sentido de manter a decisão da Justiça do Trabalho. Foram sempre vencidos. Quer dizer, é nítida a posição majoritária, para não dizer uníssona, em razão dessa divergência desses dois ministros, de afastar. O Supremo é refratário e isso vai, obviamente, isso vai repercutir, já começa a repercutir no TST e vai acabar sendo uma decisão obrigatória para as instâncias inferiores, em seguida, né, do afastamento dessa compreensão de existência de relação emprego entre pessoas que tenham o discernimento de compreender aquilo que estão assinando. Eu trago um ponto, Mariana e Natália, né, aqui, né, à luz desses dois grandes grupos de novidades, né, a reforma trabalhista, Supremo Tribunal Federal referendando, não só referendando a reforma trabalhista, como especificando essas questões pertinentes à relação de emprego, né? Eu me convenço que dificilmente, se nós analisarmos a situação jurídico-trabalhista em termos de vínculos contratuais, né, sejam seletistas, de prestação de serviços, de qualquer empresa, nós não vamos concluir que elas estão desincronizadas dessa nova compreensão. Quer dizer, atenção empresário, né? Fique atento, porque nós temos hoje, e quando eu digo hoje, é recente mesmo, a partir de 2024, com a consolidação do entendimento supremo, novas formas possíveis, juridicamente corretas, como tal entendidas pelo Supremo Tribunal Federal, de reorganização dessas relações contratuais internas, que seguramente vão maximizar muito o caixa das empresas.